live do Léo é 10. Pois é, para ficar ainda melhor, vamos do outro lado da tela, vamos ao outro lado da cidade. Aqui no pé do paredão do Vale Ouro, a gente está com 15 graus. Lá em cima, na caixa d'água Alto da Chapada, essa temperatura cai, a sensação térmica cai ainda mais. Vamos receber e já agradecer Zé Mário Oliveira por ter prontamente aceitado aí o convite em vir para essa provinha de fogo, né? As pessoas dizem que é meio complicado ler sua nota. Eu tive a experiência na Diamantina. Quem sabe um dia alguém não faz isso comigo aqui também na live do Léo. Será uma satisfação. A gente teve a felicidade de participar lá na TV Chapada do Conversa Franca e foi oportuna, né? A situação de colocar a nossa opinião sobre vários assuntos. Zé Mário, boa noite, bem-vindo à live do Léo mais uma vez. Você que esteve aqui na campanha enquanto candidato e agora volta, né, como assessor parlamentar, autônomo e ainda poeta. Você esqueceu de colocar essa característica e nós não anotamos lá no seu card, mas a gente anota agora e a gente vai fazer uma cobrançazinha dessa poesia daqui a pouco. Tudo em paz? Boa noite, Léo. Boa noite a todos os ouvintes. Sim, graças a Deus. Tá me ouvindo? Muito bem. Muito bem. Pronto. Pois é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, né? Porque vale ressaltar que eu estive no Dê Sua Nota ainda em 2006 na Rádio Diamantina, ainda com Balili. Depois estive com você e Balili no Dê Sua Nota, eu acho que 2012, se eu não me engano. E agora estou retornando aqui ao Dê Sua Nota depois de um tempinho nessa prova de fogo, como você disse. Pois é, estou aqui mais uma vez aqui hoje como assessor parlamentar, trabalhando também como autônomo e, como você ressaltou, né, ainda poeta. Estamos agora, inclusive, participando da antologia Barra dos Baianos, representando Morro do Chapéu aí, eu, acho que Naldão e me passou o nome, são 3 representantes de Morro do Chapéu. Legal. Esse pessoal a gente já tentou trazer aqui na live, né, a coordenadora do projeto, a menina lá de... Lises. Né? Lises. E a gente já marcou Isso. umas 4 vezes uma live com ela e nunca dá certo, né? Mas quem sabe uma hora acontece e as coisas acontecem, na verdade, quando tem que acontecer. Zé Mário, é bom a gente colocar a situação de quem é Zé Mário, um pouquinho só para as pessoas recobrarem a memória, porque você falou do momento atual. Mas seria bom a gente trazer um pouquinho aí do lado familiar, da formação, né? Você também é envolvido com a questão aí da formação da Associação de Pais, Amigos e Estudantes da Casa do Estudante em Salvador. Enfim, nos traz um pouquinho, nos refresque a memória, por favor. Vamos lá. Zé Mário José Mário de Carvalho Oliveira, sou filho de Joselito e Miralva, mais conhecidos como Lito e Lita, né? São Lito e Lita ali do povoado de Buracão, uma pequena comunidade de Buracão. Nasci no morro, na casa de minha tia Valdelice, mas fui criado na roça. Até meus 14 anos, tive por lá. Voltando para a cidade, morei com a tia Valdelice e tio Nivaldo, o saudoso tio Nivaldo, durante uns 3 anos. Foi quando eu comecei a me embrear no movimento estudantil, ainda no colégio antigo Álvaro Coim. Depois fui para o Jubilino, fiz parte do Grêmio Estudantil do Jubilino. Vale ressaltar que até outro dia, não sei se renovaram, mas até outro dia fiquei triste por saber que a única ata registrada que tinha foi da nossa gestão ainda em 2005. Puxa. Daí parti para Salvador, para a Casa de Estudante, lá fui tudo na Casa de Estudante, né? Presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário. Então, assim, fui odiado por muitos lá dentro, porque não deixa de não ser, quem gosta de cobrar sempre vai ser vidraça, né? Quem gosta de jogar pedra sempre vai ser vidraça, e eu digo jogar pedra no bom sentido, mas sempre tive na luta, dentro do movimento estudantil, principalmente, foi uma das bandeiras que sempre levantei. Tanto é como você falou, fazendo parte agora, hoje, da Associação de Pais, Amigos e Estudantes de Morro do Chapéu também. Muito bem, eu estou buscando aqui a sua participação no quadro Dê Sua Nota da Rádio Diamantina. Deixa eu mostrar aqui essa pastinha. Esse é um presente que o Márcio Garcia nos trouxe. E ele, inclusive, também continua registrando o nosso Dê Sua Nota. Nós temos, hoje com a sua participação, chegamos a 23 participações. É a 23ª edição na live. E na Rádio Diamantina foram 194 edições. Foram 4 anos no ar. A sua participação foi a de número 165, quando na Rádio Diamantina. Então a gente tem todas as anotações aqui, né, do quadro de Sua Nota, graças ao arquivo vivo, Márcio Garcia.
a quem agradecemos também, né, pela disponibilidade em estar registrando, né, tais situações. Ele que vive uma estatística viva aí da nossa Morro do Chapéu. O Derneval de Jesus está acompanhando aqui no Instagram, G. Freitas, Bárbara Brito, Júlia Micaela, nossa convidada de terça-feira. Morrar, Turismo do Novo Paraíso, quem será? Boa noite, turma do Instagram. No YouTube chegou agora o pessoal dando boa noite pra gente. Humberto e Bandeira lá em Humberto e Bandeira, né? Em Fedegosa. Akira Ribeiro também, boa noite. Edvânia Lima, boa noite. Pelo Facebook também apareceu aqui o Gleidson Rocha. Boa noite a todos. Grande Zé Mário, Salvador também a nos acompanhar. Pois bem, Zé, a gente já tem aqui os temas na tela. Eu vou compartilhá-los com você também. E vamos apresentá-los à nossa audiência, todos, e em seguida a gente volta um a um, debatendo aí, né, as suas argumentações para as notas que foram apresentadas aos temas que ali lhe foram propostos. Não quer demais lembrar que o quadro de sua nota implica em oferecermos ao convidado, dentro da sua área de atuação, 11 temas, e o convidado ou convidada atribui notas de 0 a 10. Não pode repetir nota. Um tema naturalmente receberá nota 0 e outro tema qualquer naturalmente receberá nota 10. Chegou para vocês, é? Sim, sim. Tá pois aqui, bem, tranquilo. Desta forma, deixa eu só dar uma melhorada na tela cheia, que ela ficou reduzida quando a gente apresenta o quadro. Deixa eu ver como é que tá aqui a imagem. Tá legal. Bom, então vamos aos temas que lhe foram propostos e as notas. A gente apresenta todos e depois volta aleatoriamente, um a um, debatendo. Tema 1, criação da Associação de Pais e Amigos dos Estudantes, nota 10. Tema 2, CPI da Covid, nota 2. Tema 3, Projeto Jovem Aprendiz e a exclusão das cotas para negros em Morro do Chapéu, nota 7. Tema 4, Processo Eleitoral em Morro do Chapéu 2020, nota 4. Tema 5, Conselho Municipal de Educação, nota 9. Tema 6, Gestão, o Amanhã é Agora, 6 meses e praticamente 7, né? A gente já pode até botar um 7 aqui. Nota 5. Tema 7, Processos de Grilagem de Terra em Morro do Chapéu, nota 0. Tema 8, Conselho Municipal da Juventude, nota 1. Tema 9, Comércio Local e a Juventude, nota 8. Tema 10, Renovação da Câmara de Vereadores de Morro do Chapéu, nota 3. E o tema 11, Participação da Juventude na Política, nota 6. Tá correto aí, né? O que você passou tá tudo certinho. A gente só fez transferir as notas que você anotou lá no WhatsApp e mandou pra gente. Tá tudo em ordem, né? Tudo tranquilo, tudo Pois tranquilo. bem. Então a gente vai buscando aleatoriamente os temas e apresentando para a nossa audiência. E eu começo falando de juventude. Tem 3 temas aqui muito próximos e a gente quer saber por que Zé Mário é um jovem que, inclusive, em outra oportunidade, colocou o nome como candidato a prefeito de Morro do Chapéu, né, junto com Aragonês Fagundes, junto com, né, e no momento político. E na eleição passada também foi candidato a vereador. Então, a gente começa com esse tema, o 11, que fica aí na, não diria a média, mas de 0 a 10, a mediana está ali no 5, o 6 é logo próximo. Participação da juventude na política, nota 6. Bom, é para eu já começar a argumentar sobre minha nota? Fique à vontade. Bom, essa nota ela já vai com a argumentação do tema 8 também, né? Porque a nota 6, Morro do Chapéu, uma cidade... Agora a gente já está vendo isso agora, por exemplo, com a questão da vacinação. Pegamos aí dos 35 a mais, a gente está vendo que o inchaço da população está entre os 24 e os 35 anos, ou seja, é a maior parte da população, e a gente não vê essa maior parte da população realmente atuando de verdade. Não vê essa gama da população dando a cara à tapa. Tanto que, vamos lá para o tema 8, que o Conselho de Juventude de Morro do Chapéu ele é inexistente, né? Então, assim, para a gente montar hoje uma associação, a gente passa por alguns percalços, por algumas dificuldades, uma associação de estudantes. Então, a nota para mim aí foi 6, e para mim ainda foi alta, porque dentro do tanto de jovens de Morro do Chapéu, eu acho a participação muito pequena. Que bom que os poucos que participam, eu vejo qualidade em alguns poucos jovens, eu não vou citar para não magoar ninguém, nem constrangir, mas a gente vê qualidade em alguns jovens participantes, mas é muito pouco jovem ainda participando desse ato político. Ô Zé, eu não sei se é uma questão até de sangue, de família. Você, assim como eu, não tem muita papa na língua. Você solta mesmo a expressão e eu vou instigar um pouco mais estes temas
quando a gente fala de juventude e a participação na política para chegar até o Conselho da Juventude. O Brasil, ele tem uma tradição lamentável de capitanias hereditárias e isso se transfere para a política. Morro de Chapéu é um exemplo claro disso. Ou é o mesmo grupo sempre no poder, ou é de pai para filho, de pai para filha, enfim. A coisa está ali, no mesmo contexto, e as oportunidades não são dadas ao novo. Não seria isto também um agravante para essa juventude dizer que não quer participar da política, que não gosta da política partidária propriamente dita, porque assim as pessoas ficam sendo conservadoras ao extremo e ao exemplo do Morro de Chapéu, por exemplo, para dizer que não vamos manter quem está porque a gente não pode arriscar, a gente não pode mudar e aí vem cobrar a participação da juventude na política? Né? Como se diz em São Paulo, o efeito tiririca, pior do que tá não fica. Tem muita gente que vive nesse questionamento. Acha que botar alguém lá de dentro, botar o pobre dentro da política, eu estigmatizei, mas quando você diz, você acha que diz, não, é melhor deixar o que está lá, porque o que está lá já roubou, não vai roubar mais. Então, assim, tem um estigma da política, com uma palavra tão bonita, que política, né, vem da polis, da arte de fazer o bem, mas as pessoas entendem mais política como algo de sugar, algo do jeitinho brasileiro, algo de não construção. Só que eu discordo quando o jovem diz que é por causa dessa questão, porque a política ela não é só partidária. Quando a gente parte para uma associação de estudante, é um ato político, e um ato político muito bem plausível, e não precisa você estar envolvendo com partido, com sigla partidária, não precisa você estar envolvendo com A ou B. E as pessoas, mesmo para isso, têm dificuldade, mesmo para esses atos, elas têm dificuldade de fazer. A internet está aí hoje, que faz o bem, faz o mal para muita gente, mas faz muito bem porque a gente pode construir esses atos, essas construções, esses diálogos, e os jovens hoje estão muito bem inteirados. Então, quando ele se isenta disso, colocando essa culpa nesse passado sombrio, eu tendo a discordar, porque sendo assim, eu deveria ter nascido calado, porque eu fui criado numa zona rural, como eu te disse, meu pai é semi-analfabeto, escreve o nome entre maiúsculas e minúsculas, minha mãe frequentou a escola até a segunda série, e eu tive que meter a cara sozinho, não foi incentivo de ninguém não, foi a vontade de fazer, certo? Então eu acho que é por isso que eu vou querer que meu filho pare onde eu estou, meus filhos parem onde eu estou. Não, eu quero que meus filhos sigam muito mais que eu, claro que vai depender da vontade deles. Mas assim, a culpa, ela existe, claro, essa questão da gente ter sido construído nessa sociedade, mas se a gente não der a cara para bater, não vai mudar nunca. Interessante você colocar dessa forma, porque as grandes revoluções, inclusive no Brasil, né, na ditadura militar, eu não diria uma revolução propriamente dita, mas a musicalidade da época, a questão da extradição de nomes da nossa cultura, que hoje são estigmatizados porque utilizaram a Lei Rouanet e não sei o que mais lá, Caetano, Gil, etc, etc, etc. Né? E eu ilustro a força da juventude com aquela imagem que não me sai da mente em momento algum. Aquele jovem estudante na Praça da Paz Celestial em Pequim, na China, né? Quando ele se coloca como escudo frente a um tanque de guerra. Para mim, aquilo ali é a simbologia do que a juventude representa para o futuro da humanidade. E as pessoas parecem se esquecer, Zé, de que muitas conquistas não foram a base de flores, mas a base de sangue, né? A maior parte delas, inclusive, a gente vale ressaltar que diz que quem conta a história é quem ganha a guerra. Então, nem sempre a história ela é contada da forma que realmente aconteceu. Mas a maior parte das conquistas, elas partiram de gente dando a cara para bater e que nunca foram os mais afortunados, né? A gente vai ressaltar aí, como a gente aprendeu na escola ainda no meu tempo, que a Lei Áurea foi um projeto bondoso da Princesa Isabel e que a gente não saiu da escravidão até hoje, mas tudo bem. Mas quando a gente pensa que quem enfrentou a escravidão foi um Zumbi dos Palmares, foi uma Dandara. Então, assim, quem conta a história
história, nos livros, tá as coisas bonitinhas. Quem dá, se diz, quem ganhou a batata e quem lutou sempre ficou por trás dos holofotes. Isso é fato. E em dado momento ainda sai do vilão, né? Da história. Tem essa Justamente. situação também que a gente precisa ressaltar, porque é como você está dizendo aí, né? Quem sobreviveu à guerra é quem conta a história e sai como vencedor. Porque o grande herói, o lutador, o que deu a vida, infelizmente, foi. E não tem como ele voltar para contar a história. Só para a gente fechar esse tema, a pandemia, ela está revelando exatamente a escravidão que é imposta, sobretudo no Brasil e em países da nossa linha financeiro-econômica abaixo, da opressão que se coloca pela não disponibilidade das ferramentas educacionais. E quem sofre com isso? A juventude, porque é a juventude que está em idade escolar. A gente, inclusive, tem assistido muitos senhores e senhoras da melhor idade voltando à escola, participando de grupos de educação de jovens e adultos e se libertando, porque aprenderam a escrever o próprio nome, aprenderam a ler o que está passando na TV, um jornal, uma revista, impressos e agora o advento do smartphone e do celular. Parece que a pandemia trouxe os males, as mortes, que é, sem dúvida alguma, o maior dos males, mas deixou essa lição, né? Com certeza. Eu acho que, digamos assim, diz que depois de toda a miséria, de toda a grande praga, acontecem grandes revoluções. Talvez depois dessa a gente consegue ter pelo menos uma questão de humanização. Eu costumo dizer assim. As pessoas, eu acho que elas se tornaram mais humanas. Elas se tornaram, quando elas se viram longe umas das outras e ao mesmo tempo tiveram que se aproximar através de uma tela, como estamos aqui agora, as pessoas começaram a ter que se sacrificar, a ensinar aqueles que não sabiam. Por exemplo, lá em casa na roça, nem sinal de celular tinha. Uns 8 anos atrás a gente colocou uma antena rural e aí agora a gente já teve que colocar a internet. Hoje minha mãe já tem WhatsApp. Imagine aí, minha mãe não sabe escrever, mas já manda o áudio, fala comigo todo dia. Então, assim, essas pessoas da melhor idade, elas precisaram se reinventar porque foram os que mais sofreram lá. Porque os jovens, eles já estavam conectados, né? E esses mais velhos, como eu digo, o fato da minha mãe, eles não estavam conectados com outro mundo. E quando eles se viram sozinhos, e vale ressaltar, eu tenho um tio que ele dizia assim, olha, um homem que não sabe ler, e ele não sabe ler, e ele dizia assim, é um cego. Por muitas vezes eu já me vi cego. E uma vez eu tive no salão de uma leitura no Centro de Convenções em Salvador, e era uma feira de leitura, já estava vários países, e eu entrei na sala errada, e eu fui para uma palestra em alemão. Ali eu entendi a dor do meu tio, quando eu me senti cego dentro daquela palestra, entendeu? Então, eu não sabia nada de alemão, não sei ainda. E eu entrei para uma palestra em alemão. E aí entrei, não dava para eu sair mais, já entrei numa palestra andando, no bonde andando. Eu entrei naquela palestra em alemão. E foi que eu fui entender a linguagem que ele dizia, que o homem que não sabe ler termina sendo um cego. Muito bem. Você mencionou o tema que não seria exatamente o próximo, mas pela menção a gente já vai até ele. E óbvio que uma coisa se junta à outra por todos os fatores que nós já mencionamos aqui, mas eu quero fazer um adendo breve. Primeiro eu quero ouvir e entender a nota 1 para o tema 8, Conselho Municipal da Juventude. Bom, esse tema, como eu falei, é a questão da inexistência ou ineficácia dele. Uhum. Para mim, o Conselho de Educação, o Conselho de Juventude em Meu Chapéu, ele não existe. Uhum. Mas se existir, ele é ineficaz. Diz que foi criado há tempos atrás e tal, e a gente sabe onde foi que foi parar, mas ele nunca trouxe curso de formações para jovem, ele nunca parou para fazer um sarau ali naquela praça para juntar a juventude, nunca parou para tentar trazer uma feira de cultura. Então, eu acho que ter um conselho de educação ou de juventude que não instigue a juventude a nada, a não ser, se é que a gente vai ressaltar o que existiu, a tentar levar o lado politiqueiro, para mim ele é ineficiente ou ineficaz.
A nota só não foi a 0, porque eu acho que o outro tema que eu dei a nota 0 era mais relevante que esse. Na verdade, eu instiguei esse tema porque eu participei da criação ou da reunião que criaria o Conselho Municipal da Juventude, mas que culminou na criação da Força Jovem Morrense. Inclusive, semana passada, me surpreendi e fiquei feliz quando vi uma publicação da Força Jovem Morrense de Lagoa Nova. E aí me pergunto sempre, Zé Mário, onde é que a gente vai perceber a atuação desta Força Jovem, deste Conselho de Juventude, porque ele foi criado à época, ele foi idealizado à época pelo jovem atual vice-prefeito de Morro do Chapéu. Então, observe que quem está envolvido nesta Força Jovem hoje são todas pessoas envolvidas diretamente com o vice-prefeito. E o restante da juventude fica onde? Por isso que eu questiono, quando a gente coloca temas assim, e o nosso propósito é fazer as pessoas pensarem, é que a gente fica sendo mal visto. Porque a gente participa dos processos quando é permitido, porque, por exemplo, a gente está sendo excluído do Conselho de Meio Ambiente, E a gente fica se perguntando sobre esta situação. O pessoal está aqui no Instagram falando que está sem áudio. E a gente, infelizmente, só tem a sugestão de sugerir para migrar, porque eu não estou conseguindo entender a razão pela qual a gente tem áudio da publicidade, das propagandas, e não tem do nosso áudio de voz. É algo que me intriga. E eu ainda não busquei o nosso técnico, o nosso Duda Félix, que é o nosso web designer, para nos orientar. Márcio Garcia está por aqui e já tem uma pergunta quente para o Zé Mário. Então, Zé, foi esta a razão que eu instiguei, porque você já tinha falado sobre o Conselho, e a gente percebe de que ficou na estratégia político-partidária. Ela não é uma política pública, ela é uma política partidária, entendeu? Sim. Abraço até para a Duda, né? Duda teve a cometida da Covid, mas graças a Deus já está bem. Já está bem melhor, graças a Deus. A questão do Conselho, né, da Força Jovem, na pessoa de Vitor Araújo, meu amigo, inclusive, um jovem aguerrido na área política, a gente não pode esconder os méritos políticos que Vitor tem. Contudo, sobre essa questão de estar no Conselho ou não estar no Conselho, não vou culpabilizá-lo, até porque ele deu o pontapé inicial da iniciativa. Eu acho que caberia a outros jovens também tentar tomar a rédea disso, até porque eu acho que ele também não impôs isso, não sei. Eu também não fui atrás, não estava morando no Morro na época, não corri atrás. Mas o que acontece é que as pessoas que se envolveram na Força Jovem naquele tempo realmente ficaram refém de um grupo político, isso é fato. Sem dúvida alguma. Ainda temos um tema alusivo à questão da juventude e a gente o traz neste momento, que é, inclusive, com algumas notícias boas, né? A CDL, que estava meio ainda estacionada nesse ano de 2021 por força da Covid, mas a gente tem algumas controvérsias a serem acrescentadas. Mas o comércio local e a juventude é o tema 9. E a este tema você atribuiu nota 8. Fica à vontade para argumentar. Bom, a nota 8 foi uma nota, eu achei razoável. Apesar de nem todos os comércios estar diretamente, digamos que, preocupado ou mesmo tem esse compromisso com a juventude, mas tem uma grande parte de alguns comércios, eu não vou citar também para não ter que... Mas eu vejo alguns comércios que já era engajado nos projetos sociais, de empregar jovens, de dar esse primeiro emprego, mesmo que às vezes não tem alguns comércios que nem paguem o salário mínimo, mas eu vejo uma grande parte da juventude morrense sendo empregada nos pequenos comércios, nos comércios de Morro do Chapéu. Então eu acho que a nota 8 é uma nota boa, muito boa inclusive. Precisa instigar mais, que eu acho que o primeiro passo, eu tive dificuldade quando como eu disse, morei na roça há muito tempo. Quando eu vim para aí, quando eu vim para o Morro, trabalhei informalmente. Quando eu fui para Salvador, já um pouco, digamos, mais de 20 anos, eu tive grande dificuldade de adentrar no mercado de trabalho, porque eu não tinha carteira assinada. E hoje essas questões já são mais difíceis, mas como o povo dizia, era muito difícil você entrar, porque você
tinha idade, mas não tinha experiência. Ou tinha qualificação, mas não tinha experiência. E aí é onde acontecia muitos processos ilegais que abria aquelas empresas para a famosa esquenta carteira, né? Eu não passo, graças a Deus, não tive que passar por esse processo, mas tive dificuldade de adentrar no mercado de trabalho porque eu já tinha mais de 20 anos e nunca tinha assinado minha carteira. Então, que os comerciantes olhem mais para isso, porque todo comerciante também um dia foi jovem e talvez passou pela mesma demanda, pela mesma dificuldade. Então, o jovem ele precisa se inserir no mercado de trabalho, até porque é um mercado de trabalho que traz a dignidade e é que vai afastar o jovem do mundo da criminalidade e da droga. Zé, a gente teve essa semana, dia 20, na verdade, foi baixado um edital. Não é exatamente um emprego ligado ao comércio, mas a prefeitura vai oferecer um estágio remunerado a jovens em idade escolar, seja no ensino médio, seja no técnico profissionalizante, que é o aluno lá do CETEP, ou o pessoal que já está na faculdade e oferece aí um vale, né, de R$500 a R$700 mês mais o transporte. Achei interessante a proposta, mas achei mais interessante ainda, não sei se você viu, no Instagram da prefeitura, após a postagem do projeto, do texto todo, né, de como vai se dar, das inscrições que se encerram na segunda-feira, né, dia 26, uma pergunta de uma jovem, muito intrigante. Peraí, quer dizer que a gente tem 4 dias para se inscrever, ou 5. Em um dia, vocês julgam todas as inscrições e no dia 2 já está todo mundo trabalhando? Será que o tempo é hábil para uma seletiva desse tipo? Aí ela foi mais pesada na pergunta. Ou já é um jogo de cartas marcadas? Quer dizer, aparece uma oportunidade desta excelente para a juventude, mas de repente a juventude já está ligada em outros fatores que, infelizmente, são uma realidade em Morro de Chapéu e que a gente torce para que não aconteçam. Queria que você comentasse. Esse pinga-fogo é interessante, mas assim, inclusive eu vi comentários hoje mais preocupantes, de pessoas que estavam entrando e dizendo que não estavam conseguindo acessar o link. Eu achei o processo muito plausível, muito interessante ter estágio para jovens e idades escolares ou adentrando no mundo universitário. Contudo, você já comentou, primeiro tem que ter dado mais publicidade a isso. Esse teria que ser um processo, apesar das poucas vagas, mas é muito para quem não tem. Então isso tinha que ter dado uma publicidade maior, né, para que as pessoas tomassem conhecimento de leste a oeste, até porque a gente sabe que as pessoas que estão lá nos rincões da nossa cidade, às vezes o sinal de internet nem chega, ou se chega, chega mal. Então, e nesse tempo de pandemia, tem muita gente que está se evadindo para a zona rural. Então, assim, você tem um processo que a publicação ela foi em cima da hora e depois tem poucos dias para a inscrição, tudo bem, mas aí depois vai ser uma seletiva muito rápida. Infelizmente, não sei se foi a intenção, eu não quero acreditar que tem cartas marcadas, mas fica uma pulga atrás da orelha daquele jovem que tenta se inscrever, que não consegue, ou que fica sabendo depois mesmo que o processo já encerrou as inscrições. É uma situação lamentável porque um processo tão rápido assim, a gente coloca como semelhante à licitação. Licitação é natural que isso seja mais breve, mais objetivo, porque, na verdade, as empresas estão buscando o recurso público ali a todo custo, né? E a gente entende que seja mais veloz. Mas uma seletiva, eu acho que precisa ser mais aberta, mais publicizada, enfim. Oswaldino Zélia aqui no Instagram, Daniel San MDC também no Instagram. Norma Nete Nascimento, agora em Morro de Chapéu, tá de férias curtindo a gente. A pergunta do Márcio Garcia eu faço daqui a pouco, porque eu vou ligá-la diretamente a um tema. Antes, porém, eu já trago o tema 3. E me surpreendeu a nota porque eu compreendi errado, não sei se eu tenho trazido a informação errada e preciso corrigi-la, seria uma satisfação fazê-lo. Projeto Jovem Aprendiz e a exclusão das cotas para negros em Morro do Chapéu. Nota 7. Acredito que você tenha conhecimento pleno para essa situação. Sim, Léo. O projeto passou, como eu estou de assessor parlamentar, estou na Câmara. Apesar de não trazer muitas novidades, como eu falei, o projeto Jovem Aprendiz ele
já existe a nível estadual e nível federal. O nível estadual ele foi criado no governo Paulo Souto, se eu não me engano, em 2003, e foi aprimorado pelo governo Jacques Wagner, e lá para cá sofreu algumas reformulações, mas tem funcionado muito bem. Tem comércios do Morro, inclusive, que participa já do projeto Jovem Aprendiz, e tem o Jovem Aprendiz também a nível nacional, né? O nível municipal, de certa forma, caía bonito. Eu dei uma nota 7, na verdade, porque na mistura dos temas a gente tinha que dar uma nota, mas caberia uma nota menor. Por que caberia uma nota menor? O projeto, de qualquer forma, mesmo existindo a nível estadual e a nível federal, ele é um projeto que instiga o jovem, ele vai dar mais publicidade para aquele jovem que não sabia e tal. Mas quando acontece a emenda proposta pelo vereador Luciano Lula, e essa emenda ela tem, digamos assim, um não. Ela tem um não de 10 dos 13 vereadores, onde só ele mesmo e a vereadora Isabela votou sim, e o presidente não vota, claro. Fica muito triste, porque assim, a gente tem vereadores naquela Câmara, numa Câmara nova, uma legislatura teoricamente nova, que foi expressamente votada em comunidades quilombolas, né, em comunidade de matrizes africanas, e termina votando num projeto, não numa lei de cotas, quando está excluindo aquele povo dele. Ah, não, mas em outro tema já cabia para a pessoa pobre. Mas espera aí, a gente está falando de cotas, a gente está falando de um reparo social. Ou essas pessoas não conseguem entender o que é a lei de cotas, ou eu que estou realmente equivocado. Mas, assim, a nota ainda foi realmente muito alta. Mas eu dei um 7 pelo fato de ter um projeto que incentivasse jovens e que, de qualquer forma, abriu um cabide na prefeitura de, acho que quase 700 empregos para jovens que, de qualquer forma, vai estar entrando no mercado de trabalho. Mesmo assim, mesmo excluindo as cotas, eu quero acreditar que na frente vai reformular e que vai instigar a juventude e vai ser bom para a nossa cidade. A gente fica observando que já há jovens acolhidos por esse projeto trabalhando. E é natural que eles tenham aí a dificuldade normal da primeira experiência, né? E isso implica também num atendimento ainda a desejar. Então, acho que a mão de obra ela precisa ser melhor preparada antes de ser colocada em prática. É natural que o desejo de perceber o salário, Carol Santana, boa noite, de estar percebendo ali vencimentos e tendo essa oportunidade, quem sabe até, se for possível, de ter a primeira experiência de carteira assinada, enfim, é grandiosa, mas o resultado em algumas repartições que a gente tem visitado ainda é pequeno, ainda é a desejar, por conta da inexperiência desses jovens. Acho que falta a segunda etapa do processo, né? A preparação do jovem para o papel que ele vai assumir frente à comunidade. O Jorge Bandeira já traz aqui a reforma eleitoral. Deverá começar por proibir reeleição para o mesmo cargo de vereador a presidente da República, extinguir o suplente de senador. Absurdo. Tonho Bento também chegando por aqui. A todos a live, daqui de Irecê acompanhando o camarada Zé Mário. Tonho Bento, eu quero até fazer uma intimação para o senhor para o dê sua nota breves dias aí, viu? Vá se preparando, que eu acho que é interessante a sua participação, tem experiência de sobra para nos trazer. Zé Mário, só para a gente concluir esse tema Projeto Jovem Aprendiz, Morro de Chapéu também aderiu ao CRED Bahia. Você falou de ser assessor parlamentar, como foi que eu coloquei aqui, Léo? Autônomo e poeta. E o autônomo, ele geralmente se vale dessas oportunidades que o governo dá de crédito, sobretudo Sim. num momento tão complicado como esse da pandemia, né? Eu, por exemplo, tive a sorte de adentrar numa linha de crédito do Banco do Nordeste, já tem me servido há mais de 5 anos. E a gente renova, né, à medida que a gente vai quitando as parcelas, o crédito vai se expandindo, vai se ampliando. E acho que o CRED Bahia segue na mesma linha. O que tem a ver uma coisa com a outra é que também boa parte dos jovens de Morro de Chapéu, eles acabam empreendendo algo até por força da pandemia. Eu entrevistei aqui várias jovens
fazendo peças de tricô e crochê, pintura, enfim, atividades home office que lhes permitiam, a partir do delivery, na entrega, a percepção financeira e os seus perfis também crescendo e sendo monetizados pelo Instagram, pelo Facebook, pelas redes, pelas plataformas que monetizam essas pessoas. Não está faltando um pouco mais de publicização desta linha para que o jovem empreendedor, que também é o seu caso, autônomo, possa estar usufruindo de um crédito que pode chegar até R$21 mil? Imagine uma pequena empresa, uma micro, né? Que somos nós, os microempreendedores, com um crédito de R$21 mil nas mãos numa situação destas. Pois é, Léo. Eu acho super interessante o projeto. Inclusive, essa semana eu tive até... Ontem a menina do Banco do Nordeste me ligou. Estou, inclusive, tentando entrar também numa linha dessas de crédito aí para tentar implementar no comércio como trabalho como autônomo. Mas, assim, como você mesmo disse, falta publicizar, falta tornar isso público, porque nem todo mundo sabe que existe. Como você mesmo disse, empreender, muita gente já tem o dom de empreender, já nasce empreendedor. Apesar do nosso modelo de ensino, do nosso modelo de escola, não nos preparar para isso. Porque as nossas escolas nos preparam para dizer assim, vai estudar para passar num concurso, menino. Ninguém nos prepara na escola, nem mãe, nem professor, me desculpe, mas assim, ninguém nos prepara, foi o modelo que a gente aprendeu, vem de lá de trás, ninguém nos prepara para ser dono do nosso negócio, ninguém nos prepara para ser autônomo, se prepara justamente para a gente ser escravo. Né? Uhum. Vai estudar para tu passar num concurso. Vai estudar para tu ser gente e passar num concurso, mas vai estudar para trabalhar. Ninguém te diz que você tem que estudar para você montar seu próprio negócio. E quando a pessoa tem essa ideia de empreender, de criar algo novo, ou de aprimorar algo que já existe, mas de colocar aquilo no mercado como uma novidade, como uma reformulação de algo, você se barra na questão financeira, e principalmente agora, como você falou, na questão da pandemia. E quando existem linhas de crédito, essas linhas deveriam sim ser mais instigadas, o próprio... digamos assim, não sei se os sindicatos, não sei se a gestão, começar a fazer palestras sobre isso, começar a informar mais as pessoas sobre isso, né? Publicizar em si, colocar outdoors, por que não? Né? Porque quando vai inaugurar uma praça, colocar outdoor, porque com uma questão dessa, quando o jovem possa empreender e sair, digamos assim, das garras do MIDE e vai construir o seu, por que isso não é publicizado? Porque muita gente tem a oportunidade, consegue dizer... Aí eu já conversei com pessoas que dizem assim, rapaz, vai tentar uma linha de crédito, o cara assim, mas eu acho que eu não consigo. Ele não sabe nem como é que funciona, não sabe como é que funciona e já fica naquele estigma de não conseguir. Uhum. Pelo Facebook, Monique Gonçalves, boa noite. Eu assisti você lá também na Conversa Franca e você me citou lá, né? Mas a gente tem essa situação aí de não querer se negar na hora que é cobrado e a gente vai lá e dá a nota mesmo, tá nem aí. Álvaro Barreto, boa noite, Léo Ricardo, amigo Zé Mário, forte abraço para vocês. Já as perguntas do Márcio e do Jorge Bandeira, porque são diretamente ligadas a temas que ainda virão aqui no nosso Dê Sua Nota de hoje com o Zé Mário Oliveira. E você pode responder ainda aí qual é o nome do dono da Clínica do Automóvel, né? O nosso parceiro de hoje, sorteando aí para você recarga de celular, né? E ainda a máscara da live do Léo e a máscara do site Léo Ricardo Notícias. Zé Mário, fechando, nós tivemos uma manifestação recente de que o comércio de Morro de Chapéu não estaria pronto para vender para a Prefeitura Municipal. Várzea Nova, na sua sala do empreendedor, ofereceu um curso junto ao Sebrae, parcerias, para que o comércio de lá pudesse vender ao Poder Público Municipal. Como é que você enxerga essa situação e ainda como você classificaria ou colocaria aí a CDL nesta perspectiva que você acabou de falar, né, de preparar o microempreendedor, o empresário, enfim, não importa o tamanho da empresa dele, exatamente para estar atendendo às demandas de Morro de Chapéu e o dinheiro ficar circulando aqui? Bom, Léo, eu acho que não é o comércio do Morro que não está preparado. Eu acho que talvez os comerciantes em si não estejam preparados por falta desse incentivo. O comércio de Morro de Chapéu hoje poderia muito bem atender parte das demandas, merenda escolar e por aí vai,
certo? Agora, nesse processo de cesta básica, disso, daquilo, outro. Por que não? A gente produz tanto. Morro do Chapéu é uma cidade que, apesar da renda ainda estar está atrelada à agropecuária, né? Então, assim, a gente tem comércio de feijão, de morango, de café, aquela região de Fedegoso, para a região de Lagoa Nova ali também. Então, assim, e hoje muitos pequenos empreendedores da agricultura familiar plantam até nos seus quintais a abobrinha, a hortaliça, né, o maracujá, hoje saindo muito bem do Morro do Chapéu. Então, por que o comércio do Morro do Chapéu não está preparado para atender isso? Eu gostaria de saber, e aí questiono de novo quem disse que não está, por que não está preparado? Porque se não está preparado, está faltando algo. E esse algo não é o item, porque os itens têm. Se tivesse um item só, ainda assim estaria preparado para vender aquele item, mas estaria preparado para vender aquele item. E hoje Morro do Chapéu conta com uma gama de produtos e de especiarias. Então, não vejo porquê. Deixa eu abraçar aqui o Marco Viana, o Priquitão, tá lá em Timbaúba, Pernambuco, à beira d'água, no sítio, curtindo também a live do Léo, nosso de sua nota desta sexta-feira, com o José Mário Oliveira, falando conosco aqui na live do Léo. Bom, a gente sai do campo da perspectiva da juventude e passa para o processo eleitoral. Falar um pouco agora diretamente das questões partidárias locais e, por que não, nacionais. Você, como eu disse, e aí vai abrir espaço para as perguntas que já foram colocadas aqui, foi candidato nos 2 pleitos anteriores, inclusive 2020. Sim. Processo eleitoral 2020 em Morro do Chapéu. Nota 4 ao tema 4. Por quê? Porque o processo não é nem para Morro, mas o processo em si, eu acho que ele foi irresponsável. Eu acho que o processo, a gente passa por uma pandemia, e esse processo eleitoral, ele deveria ter sido um processo 80% online. Ele deveria ter acontecido, porque para a gente mudar ele, a gente teria que mudar a Constituição. Então, a gente não iria ter uma emenda na Constituição à altura de um tempo desse, até porque existe programa, tempo e tal. Mas o processo em si foi irresponsável. No Morro, mais ainda. Eu digo mais ainda porque eu participei de perto. A gente conseguiria ver as aglomerações de perto, e foi aí que a pandemia... foi aí que a Covid se instaurou mesmo em todos os cantos. Então, não para a lisura do processo, eu não estou dando uma nota para a lisura do processo, mas para o que foi permitido fazer durante esse processo eleitoral, né? Sem contar com o que acontece de sempre, a compra de voto escancarada, a falta de fiscalização também deixou muito a desejar, mas o processo eleitoral em si, ele pecou. Ele pecou. O nacional, o estadual e o municipal também pecou muito, e principalmente nessas questões de aglomerações, de você estar... você não foi? Terminei aparecendo em algumas com muito poucas pessoas, até porque estava candidato, coloquei meu nome à disposição, terminei indo, tentando fazer as precauções possíveis, mas não foi legal isso acontecer. Não me orgulho nem um pouquinho de dizer que tive que participar disso também. Mas é quando você está no meio do jogo, ou você sai para jogar das suas fichas, ou você não joga. Ok. Mas eu acho que o processo eleitoral ainda tem que mudar muito. A internet travou um pouquinho, mas eu entendi que tem que mudar muito. E, dentre outras coisinhas, comitê rolado um no outro. Então, assim, minha nota foi 4 e ainda achei alta. Qualquer coisa se for. O vereador Luciano Lula está aqui com a gente. Boa noite, Léo. Um forte abraço ao amigo e camarada Zé Mário, também está aqui nos assistindo. Silene Santos, boa noite. Norma Nete responde aqui a enquete. Daqui a pouco tem sorteio, né? De recarga de celular e 2 máscaras, uma da live e outra do site. Patrícia Santos, 5608. Facebook, Instagram, YouTube, todo mundo aí também participando, deixando o seu recado e a sua pergunta. Aí eu vou trazer aqui agora, né, as perguntas pinga-fogo do Márcio Garcia. A primeira é: Zé Mário, você poderá ser candidato a vice-prefeito de novo em uma futura eleição? Isto é possível ou não? Léo, eu nunca tive vaidade política. E Márcio também, boa noite, Márcio. Márcio sempre um arquivo vivo, né? Faz isso no futebol também, com os times que são rebaixados.
Interessante, abraço, Márcio. Eu nunca tive vaidade, e não tenho vaidade política de ser ou não ser, mas eu sou um cidadão morrense, principalmente, eu sou bairrista, né? Eu, em primeiro lugar, eu sou minha comunidade lá de Buracão, depois eu sou Morro de Chapéu, depois eu sou Chapada Diamantina, depois eu sou Nordeste, então eu vou por aí, certo? Então eu sou um... Tá me ouvindo, Léo? Sim, perfeitamente. Tá ouvindo? Sim. Pronto. Então, o que é que acontece? Eu sou um cidadão morrense que estou para contribuir com a minha cidade, seja da forma que for. Se a população achar que devo, meu nome estará à disposição, não só para ser candidato a vice, como sou vereador, como sou presidente da associação, como qualquer coisa. Eu não tenho medo de dar minha cara para bater, até porque eu não devo, quem não deve não teme. Então, assim, não é vaidade. Não é vaidade, não é desejo de ser, mas é desejo de transformar. Muito bem. O Bandeira diz: Zé Mário, a reforma eleitoral deverá começar por proibir reeleição para o mesmo cargo de vereador a presidente da República e extinguir suplente de senador, que é um absurdo. Sua opinião? Eu até comento com alguns colegas, e tinha alguns colegas que diziam assim, mas a política não é dessa forma, Zé. Eu concordo com Bandeira. Eu concordo com Bandeira porque eu acho que a reeleição ela torna-se um vício. E as pessoas caem em um ciclo vicioso de sempre ser aquilo. E aí, quando ela não consegue vê que não consegue se reeleger através do voto conquistado, ela vai para o voto comprado e aí ela vai fazer compromisso com Deus e com o diabo, certo? O suplente de senador também é algo muito, muito estranho, porque, por exemplo, eu lembro muito bem um fato na Bahia, que a gente ressalta, que quando a CM teve que renunciar para não ser cassado, quem assumiu foi o filho. Então, quem escolhe o suplente sou eu. Então, isso é errado. O suplente de senador deveria ser o candidato segundo mais votado. Concordo com Bandeira. E eu acho que reeleição não deveria existir. Vou mais além. Deveríamos ser cargos únicos. Aí eu vou mais além. A gente deveria ir para mandatos de 5 anos com cargos únicos e eleições únicas também, para deixar esse vai e vem. Agora, todo mundo tinha que estar alinhado. Aí ia ver quem realmente tinha lado, ou quem estava ali só por interesse. Porque hoje é assim, hoje é muito interessante. Você está com o governo da Bahia, porque o governo da Bahia tende a ganhar as eleições. Mas aí amanhã o governo perde, você já vai para o outro lado. Enquanto se as eleições fossem únicas, por mais que o processo eleitoral desse mais trabalho, mas eu acho que você assumiria e realmente separaria o joio do trigo. O Marco Viana confirmou que está assistindo a gente. A Cristina Santos chegou também, nos assiste toda noite. Grande abraço, turma do Facebook. Marineide Figueiredo, não sei se você conhece. Boa noite, muito bom esse programa. Parabéns, Zé Mário. Marciana Santos também chegou por aqui. Podem responder a enquete da noite e daqui a pouco tem sorteio. Zé, você falou aí de eleição unificada. Eu sou a favor. Também da mesma linha de raciocínio. Não concordo com a reeleição. Acho que o mandatário que tenha um bom trabalho, ele pode voltar futuramente, né? Se for da vontade dele. Acho que os 5 anos é... Mas o brasileiro em si, ele está pronto para uma eleição unificada, e essa volta do voto, que as pessoas não estão compreendendo qual é a ideia do voto impresso, mas vai deixar sempre a possibilidade de encabrestar o voto. Como é que você pensa a respeito disso? Eu acho que a gente está partindo cada dia mais para a renovação, né? E como diz a lei do crime, a gente não pode retroagir a nada. A gente tem que aprimorar as urnas eletrônicas, a gente tem que tentar, digamos assim, fiscalizá-los o máximo possível, fazer auditorias para voltar um voto impresso. A gente já aconteceu o caso de cidades vizinhas onde urnas foram incineradas e queimadas, certo? Você vai deixar queimar seu voto de novo? Aliás, queimado a gente já queima, mas tudo bem, em outro sentido. Então, assim, esse voto impresso, ele só vai mais retroagir, voltar ao cabresto, como você mesmo disse, porque a pessoa vai dizer ali, votou fulano, vai ter gente até de fazer leitura de letras, leituras para ver o tipo de letra de quem foi que votou em quem. Né? Então, e voltando ao outro assunto que você disse, se o brasileiro está preparado para isso, eu acho que o processo de preparação deveria ser construído ao longo do tempo, mas assim, já ouvi com diálogos de senadores e de deputados falando que
seria um gasto muito grande, porque você teria voto aí de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Seriam 7 votos. Mas a gente já vota 5. Era 2 a mais. Então, esse preparo aí não quer dizer muita coisa, não. É só um processo de adaptação. Simples. Tá distante, não. A pesca já vai a tiracolo mesmo, não tem jeito? Pois bem, não muito distante da realidade, o Jorge Bandeira pergunta aqui. Zé Mário, a sua opinião sobre a extinção da abusiva verba oficial do Fundo Eleitoral, tirando o dinheiro que supera o orçamento do débil Ministério de Ciência e Tecnologia, vergonha nacional. Eu não concordo com a verba eleitoral, até porque ela não é Distribuída igualitariamente. igualitária. Você sabe que a verba eleitoral... Não, ela não é igualitária. Então, assim, tem candidato a vereador que pode... Eu não vou nem candidato a vereador. Tem candidato a prefeito que pode receber 20 mil do fundo partidário, tem candidato que pode não receber nada. Vai depender do número de senadores e de deputados que o partido tem. Então, se é que é para existir, que fosse igualitária. Saiu 10 candidatos a prefeito em Morro do Chapéu, todos os 10 vai ter o mesmo direito, certo? Já que não é desse jeito, não deve existir. E eu acho que ela não deve existir de forma alguma. Para que verba? Para fazer material impresso? Se o cara se presta ao papel de fazer a sua campanha, se ele não tem condição de fazer, e se ele é um bom nome, com certeza vai ter um amigo que vai doar o santinho, com certeza vai ter um amigo que vai doar o dingo lá para fazer, porque as pessoas constroem campanha assim. Por exemplo, eu não vou longe não, como você citou, fui candidato agora na última eleição, fui candidato a vereador, eu gastei R$631, se eu não me engano, que foi o material que eu gastei, o santinho da vez, santinho com demais, e uma música que eu paguei para fazer, certo? Então, assim, beleza, você não é referência, que você só teve 57 votos, beleza, mas eu acho que a política deve ser feita dessa forma. Eu só faço uma política de novo se for dessa forma. Se não for dessa forma, eu não vou entrar no processo eleitoral, porque se for para entrar no processo eleitoral para debulhar dinheiro, eu prefiro montar uma empresa e empregar jovens. Realmente é uma situação muito interessante e a gente assistiu isso aqui mesmo em Morro do Chapéu, né? E as pessoas talvez não tenham se apercebido de que realmente ainda tem a avaliação, digamos assim, matriarcal do presidente do partido, que vai dizer, olha, candidato A, B ou C ou D que vai receber mais. Além de toda a questão que vem lá em cima, legalmente colocada, apesar de ser imoral, na minha opinião, porque partido A tem X senadores, deputados, não sei o que mais lá, ainda tem essa questão do presidente do partido a nível local, que diz, não, esse dinheiro aqui vai para fulano, acabou. Puxa, e os outros, como é que ficam? Né? Então, é algo que a gente tem que estar observando e com muitos detalhes ainda mais expressivos. Daí a gente vai para o tema 10, porque você colocou também lá a questão... não, tem uma pergunta do Márcio Garcia aqui. Léo, qual nota de 0 a 10 Zé Mário daria aos deputados que já fizeram alguma coisa por Morro do Chapéu? Esse silêncio é algo intrigante. Eu vou perguntar até a Márcia, qual foi? Bom, 0 a 10 a deputados que lutaram por Morro do Chapéu, minha nota é um 3, rasgado e muito grande, porque eu nunca vi deputado nenhum trabalhar por Morro do Chapéu. Teve alguns que trouxeram uma coisinha aqui, outra coisinha lá, pagando os milhares de votos que teve por aí, certo? Então, assim, a gente não vê obras estrondantes aí em Morro do Chapéu feitas por deputado. A gente não tem centros poliesportivos em Morro do Chapéu feitos por deputado. Então, assim, distribuir alguma coisa de fundo e verba parlamentar que foi dada a troco de voto para... Inclusive, que vale ressaltar para a nossa reforma da Previdência, lá é muito fácil, mas eu quero saber o deputado que realmente trabalhou para o Morro, que trouxe algo para assim, eu vou trazer isso aqui para Morro do Chapéu. Agora, por exemplo, a gente já está com 7 meses do ano. Qual foi o deputado que nesses 7 meses trouxe alguma coisa para o Morro do Chapéu? Né? Então, assim, tem que começar a trazer, tem que começar a vir de verdade. Deputado que teve deputado abraçado com a gestão, teve deputado que se diz daí dentro de Morro do Chapéu, teve deputado que é eleitor de Morro do Chapéu, e o que é que trouxe esses deputados para o Morro do Chapéu? Durante o tudo que tirou. Que tirou de voto. Teve deputado que se elegeu por causa de Morro do Chapéu. Né? E que também deixou de se eleger por causa de Morro do Chapéu. Verdade. Acho que a resposta veio na altura da ação, né? Acho que essa é uma realidade.
Laelce Souza, boa noite. Maria das Graças, Gabriel, boa noite. Gente de opinião no ar. Jorge Bandeiras, Mário, parabéns pela sua ideia política, que é muito coerente. Não desista, é a turma do YouTube. Jamara Nascimento e Cássio Lima entraram aqui pelo Instagram, mas não se manifestaram. Monique Gonçalves, comungamos do mesmo pensamento sobre processos políticos, Você é uma referência na luta pela política com P maiúsculo. Monique aqui também manifestando a sua opinião. E você que está participando, pode responder a nossa enquete. Hoje, valendo máscara da live e do site, recarga de celular. Qual o nome do proprietário da clínica do automóvel, que é quem está patrocinando hoje a nossa enquete? Infelizmente, o principal responsável pela politicazinha que é sucesso no processo eleitoral é o povo. Monique Oliveira Gonçalves. Aí você buliu na ferida, mas que é verdadeira. Quando você falou aí, Zé, da questão de emenda parlamentar, ginásio de esporte, não sei o quê, deixa eu dar um exemplozinho claro aqui de Várzea Nova, que está aqui tão pertinho, né? E que a gente sai daqui para bater um baba naquela quadra e fica lá babando, querendo um ginásio daquele, né? E aquilo ali foi... Olha, quanto tempo tem aquilo, cara. Eu já trabalho em Várzea Nova há 21 anos. E já existia aquele ginásio lá. E Morro do Chapéu em 20 anos passam quantas gestões? 5. O que é que foi feito? É meio complicado, viu? A gente não presta pra fazer live junto, não, porque os dois são língua solta demais, velho. A gente vai falando, de repente alguém se sente ofendido aí. Mas vamos ao tema 10. Renovação da Câmara de Vereadores de Morro do Chapéu. Olha só, nota 3. Mas é verdade, não. É verdade, a gente não tá tirando nada de ninguém, não. Nota 3 para a nova Câmara Municipal. Acho que eu vou ser apedrejado no dia que voltar a câmera lá, com essa nota. Mas assim, por que nota 3? Olha, a gente tem uma Câmara com 13 parlamentares e que 9 parlamentares são novatos, são primeiros mandatos, certo? Uhum. De gestão. Tá arrumando a casa? Não, essa é a historinha da carrochinha, como diz o povo. A gente tem 7 meses de legislatura, onde a única coisa que os vereadores fazem dentro daquela Câmara, e eu digo os porque eu estou falando de maioria, é amém. É amém. Eu estou dentro daquela casa, eu estou trabalhando lá dentro e estou vendo isso. A única coisa que os vereadores fazem é amém. Já tem mais de 3 meses que nenhum vereador bota uma indicação, que os vereadores não botam uma indicação, os vereadores, porque estão na situação. Será que a situação pediu para não colocar? Não colocou uma indicação nem para botar um ponto de ônibus onde está chovendo nesse tempo de chuva? Pelo amor de Deus. A gente tem uma Câmara nova que já nasce velha. Pessoas que entraram ali, mas parece que não estão sabendo o que é legislar. Estão ali dentro brincando de concordar com a gestão e de fazer politicagem, mas não sabem o que é fazer política. Então, a minha nota aí ainda é 3, porque eu vou salvar ali uns 3 ou 4 ali dentro que pode salvar ainda essa legislatura. Mas, infelizmente, eu tenho acesso a todos eles e falo e tudo, mas vão me julgar. Mas, infelizmente, eu estou vendo uma das piores legislaturas em Morro do Chapéu. Porque não é que você é situação, não é porque a maioria é situação, não. Mas você pode ser situação e cobrar. Você pode ser situação e indicar. Você pode ser situação e buscar um deputado fora. Mas você ser situação e ser omisso à situação, aí para mim já é burrice. Parabéns aqui, os aplausos da Monique Gonçalves para sua fala neste momento. Zé, você falou há pouco da questão partidária, fundo eleitoral, número de vereadores, número de senadores, deputados, e Morro do Chapéu vivencia na mesma linha, porque é o efeito cascata, né? Você aprova na Câmara Federal, e isso inclui Câmara e Senado, no Congresso Nacional, vem a Assembleia Legislativa dos Estados e também seguem a mesma linha, sobretudo na questão salário e outros detalhes, e isso desemboca nas câmaras municipais. Morro do Chapéu elegeu 7 vereadores na situação e 6 na oposição, mesmo dividida, esta oposição. E hoje, a absoluta maioria da casa é situação. São 10 sob em vias de 11 em 13 cadeiras.
Onde é que fica a democracia nessa história? Porque é um massacre. Eu não digo ao vereador que se coloca como oposição, não, mas a democracia, porque a hora que o cara tem a oportunidade de usar o seu tempo para falar alguma coisa, nós já assistimos isso, é a hora do massacre. Né? Você não tem mais direito porque seu tempo é só 5 minutos, porque, enfim, onde é que está a democracia nessa situação onde parece que as conveniências falam mais alto? O processo democrático em Morro do Chapéu, a gente vive na terra do coronel, né? Então, assim, a gente não é uma democracia oculta, calada. É uma democracia que fala regado. Então, para mim, não é uma democracia. Onde você, nos bastidores, diz que não concorda, mas na hora de usar o público, na hora de falar, você tem que dizer que amém, tem que falar sim, porque você tem medo de um emprego que lhe foi dado, você tem medo, não sei de quê, de retaliações. Acho que por isso que o povo não vota em mim, no caso, não tem, porque eu não tenho essa questão de... vale aqui parafrasear o nosso saudoso tio, Nivaldo, que ele dizia assim, ó, o progresso venha de onde vier, ele é bem-vindo. Eu só acrescentava a responsabilidade nisso. O progresso com responsabilidade, venha de onde vier, ele é bem-vindo. Porque existem muitos progressos irresponsáveis por aí. Então, assim, não importa se é situação, se é oposição ou não, gente. O legislador ele tem que estar ali para fiscalizar o município, ele tem que estar ali para buscar leis, ele tem que estar ali para buscar incentivos, ele tem que estar ali para ouvir a população, para ser a voz da população, ouvir e portar, para ser o porta-voz da população ali dentro. E não para dizer amém para a gestão, ou para deputado, ou para senador, não. Ele é legislador do município. Ele tem autonomia de legislar sozinho. O que mais me entristece nessa colocação é que as pessoas dizem, mas não tem jeito, o sistema é assim, a gente não consegue mudar e não fazem nada por isso. Isso realmente me deixa entristecido. O Milton Rodrigues está ali na Rua dos Moitas dizendo boa noite. Deputado só vem de 4 em 4 anos. E em relação aos vereadores, falou tudo e mais um pouco. Parabéns pela sua coragem. O povo ainda fica te instigando, né? Germano Freitas, parabéns pela postura e coerência, Zé Mário. Josemar Bento Balili, né, diz assim: como um ente político e de um senso crítico inteligente, como analisa a neutralização das instâncias e pessoas no processo de se opor a algo ou alguma coisa através da pressão ou acordo, como acontece? A Câmara e parte da imprensa servem de exemplo por aqui. Como é que você analisa aí? Essa neutralização, acho que ela vem do que eu lhe falei, acho que vem da coação mesmo, é o medo. As pessoas elas têm medo de se expor. Eu vou começar lá atrás. 2012, no governo Cleová ainda, teve uma fala de fechar a Casa de Estudantes. E a gente éramos 32 dentro daquela instituição e a gente veio à tona já com a internet, veio para a rua pedir salve a Remoque, viemos conversar. Entre os 32 da residência, alguns não puderam vir para o Morro, mas os que vieram para o Morro, eu acho que 8 participaram do processo. A gente teve participação de pessoas de fora, que não moravam lá dentro, que teoricamente não precisavam da casa, mas que foram para a luta, foi abraçar a luta com a gente. Mas por medo de retaliação a um parente que é nomeado dentro da prefeitura, por medo de retaliação ao primo, ao pai, à comunidade dele, que o cara da bomba lá foi a prefeitura que botou para botar água e que não está indo mais. Então a questão é essa. E, infelizmente, os políticos da nossa cidade, eles continuam nessa linha de pensamento, né? Eu vou até, desculpe só por prolongar, vou fazer um conto, que disse que tinha um cara que chegou na cidade pequena e que ele gostou da cidade, e quando foi um dia ele disse assim, rapaz, eu vou abrir aqui 5 poços artesianos do meu bolso da cidade. Aí o cara chegou e foi e falou, não, tem que fazer o cadastro ambiental. Quando chegou no cadastro, o cara disse assim, você já falou com a prefeitura? Disse, não, tem que falar com a prefeitura. A gente falou com a prefeitura, disse assim, e você vem através de qual deputado? O cara disse, não é deputado, não, eu quero abrir para a população, essa população me acolheu bem e tal. Ele disse, não, mas aí eu posso botar o nome do meu deputado? O cara disse, não. Eu quero abrir, não quero nem que meu nome vá para isso. Eu quero abrir para a comunidade ter água potável. Ele disse assim, não, então você não pode abrir, não. Aí o cara perguntou, não pode por quê? Ele falou assim, porque o poço artesiano liberta o povo e o carro-pipa é o que dá voto. Então é mais ou menos por aí. É pela coação das pessoas. As pessoas têm que
ficam cativos da prefeitura, fica cativo ao município, cidades pequenas geralmente são assim, e nossa cidade não é diferente, e as pessoas elas ficam coagidas a não se manifestar. Muito bem, quem chegou por aqui foi a Monice Rocha, acho que é ela, né? Descomplicando a Arquitetura, boa noite, bem-vinda. Também participou conosco da live aqui, foi muito agradável. Tiago Reis, 499, no Instagram também a nos acompanhar. Zé, nós vamos trazer um último tema neste bloco, porque o nosso aplicativo Google Meet agora também ele tem só 1 hora de duração e a gente vai fechar o link, abrir um link novo e voltar com a segunda parte ou a parte final. Mas antes, eu não posso deixar de ouvir a sua opinião sobre a CPI da Covid, que é o tema 2, nota igual 2. Pois é. Por que 2? Para que existe um processo de CPI, né? Um inquérito de comissão parlamentar. É para fazer investigações, para apurar os inquéritos. E essa CPI da Covid, até onde eu fui informado, não me trouxe nada de novo. Não me disse para que foi formado, não me disse por que foi formado, e esses membros até hoje não me apresentaram nada, pelo menos que se tornasse a público. Então, minha nota foi 2, porque algo que existe para fiscalizar e não fiscaliza, merece mais que isso. A gente está assistindo, na verdade, uma partidarização da Covid. Lamentavelmente, a realidade é esta. E depois que a bomba estourou, a gente viu que tem partido tentando tirar o da reta, né? Que não é comigo, que não fui eu, que não é bem assim, que tem que dividir a culpa, tem que culpabilizar do presidente ao prefeito porque o STF abriu e etc, 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 etc. Não é a hora da gente lembrar que para um processo funcionar, ali no planejamento tem que ter a liderança e essa liderança não funciona, Zé Mário? Pois é. Aí a gente não tem que... Justamente, a gente retrata a nossa maior liderança que deveria ser, né? Que é o nosso, digamos assim, presidente, que eu não posso chamá-lo de presidente, que quando todas as informações dele são distorcidas, ele não tem um plano reto, ele não tem uma linha reta de segmento, hoje ele diz isso, amanhã ele já desmente, diz que quem foi que falou, então assim, a gente está aquém, o Brasil está aquém, né? O Brasil está aquém, a gente é liderado por um louco, a palavra certa para Bolsonaro, para mim, é um louco, porque ele não é de esquerda nem de direita, quando eu fiz... Não era do Centrão, mas já é. Aulas de ciências políticas. E justamente, quando eu tive a oportunidade de fazer umas aulas de ciências políticas, eu estudei o que é liberalismo, o que é ser direita, o que é ser de esquerda. E ele não é de direita, ele não é de esquerda, ele não é liberal, ele não é... Ele quer ditadura no Brasil e quer democracia em Cuba. Então, assim, ele não sabe o que é que ele quer, na verdade. Então, através disso, a gente tem as suas ramificações, seus deputados, seus prefeitos, seus vereadores que vão seguindo isso. E com isso, ele está conseguindo dizer que mandou dinheiro para todo o município, que foi o município que foi incapaz de fazer isso ou foi aquilo, quando, na verdade, a ineficácia veio dele, de não querer comprar vacina, de não querer assumir a Covid como uma pandemia, e sim como uma gripezinha. Então, realmente, isso atrelou a praga, ou seja, a gente não merecia 2 pragas ao mesmo tempo, né? A Covid e Bolsonaro. Mas terminou o que aconteceu. E recai aqui na nossa cidade também, que vai fazer uma investigação. Por que ia fazer uma investigação? Estavam falando que ia fazer uma investigação porque estavam falando de verbas que caiu em outra gestão. Mas como misturou o meio de campo agora, essa investigação parou, ela não existe. Então essa CPI da Covid em Morro do Chapéu, vamos ver com o recesso, quando voltar o recesso da Câmara agora, se ela vai funcionar. Michael Miranda nos assiste aqui pelo Instagram, boa noite, bem-vindo. Aqui também a Sirlene Santos diz que é a cultura do medo, né? O tema anterior sobre a questão política local. Infelizmente é real. Isso é de uma crueldade revoltante. Tá faltando você aqui no Dê Sua Nota. Monique diz, Zé, e tu que está acompanhando os trabalhos na Câmara, pode nos falar da CPI da pecúnia dos professores? E tem outra pergunta aqui. O que você acha vai para nós dois?
do vereador que ganha altos salários em um país onde o aposentado ganha um salário mínimo? E por que na Suécia o vereador no país todo só recebe um salário mínimo? Bom, primeiro a questão da situação dos professores, e você já falou aí também da CPI da Covid, que essa pelo menos acabou antes da pandemia, né? A questão dos professores, eu volto a afirmar, abraço para a companheira Manique, estive assistindo na Conversa Franca. Abraço para a Baulili também, que esqueci de ressaltar, e todos que estão nos ouvindo. O que é que acontece? Essa questão dos professores vai recair de novo no que é a Câmara. A Câmara, então, se a gestão aprovar que essa CPI ande, ela vai andar. Se não aprovar que não ande, não vai. Vai ter uma fala de 2 gatos pingados lá dentro, vai ter a cobrança e ela não vai funcionar. Igual essa CPI da Covid que não está funcionando. Certo? A outra questão foi do salário de vereadores. Do salário. Eu acho o salário de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos exorbitantes, né? E principalmente a gente tratando de uma cidade que tem menos de 40 mil habitantes, onde um prefeito passa a ganhar R$22, um vice-prefeito 11 mil, um vereador em torno de R$6 mil. Não é que eu também sou a favor do salário mínimo, sou a favor de um salário mais digno. As pessoas, até porque é a única função parlamentar que você pode... como é que se diz? Conciliar. Eu posso ser vereador e ser pedreiro, eu posso ser vereador e ser vaqueiro, eu posso ser vereador e ser radialista. Radialista acho que não, que está na comunicação, mas eu posso ter outro emprego, né? Vereador é a única função que você pode, que é cumulativa. O deputado não, ele tem que descompatibilizar de outro cargo, o prefeito tem que compatibilizar. O vereador não, ele pode fazer outra função. Então, por que ele ganha um salário desse tamanho? Eu acho grande. Eu ia cair para mais, acho que da metade disso aí, porque aí a gente ia ver quem realmente está afim de fiscalizar ou quem está entrando ali só para ganhar dinheiro. Isso não vai constar muita coisa, porque a gente sabe que tem muita gente que não vive só de salário ali dentro, então é pano para outra manga. Eu vou só acrescentar na sua fala, abraçando Caroline Oliver, Leandro Barreto, grande Léo, lá em Cafarnaum também acompanhando a gente. Chegou uma pergunta aqui do Jorge Bandeira, mas eu vou acrescentar a sua fala o que eu disse há poucos instantes. O efeito cascata, Márcio. Quem faz a lei do salário do vereador não é o vereador, né? Quem faz a lei do salário do deputado estadual não é o deputado estadual. Quem faz a lei é a Câmara, o Congresso Nacional. Então, a gente tem um vídeo aqui que eu achei interessantíssimo, e eu posso colocar no final da live, onde uma jornalista afirma que dos 517 parlamentares brasileiros na Câmara Federal, apenas 30 foram eleitos pelo voto. Olhe só o percentual, é menos de 10%. Os outros, eles são o efeito tiririca lá que você falou, pior do que tá não fica, mas eles são puxados pelo coeficiente eleitoral. Então eles nem tiveram voto suficiente para serem eleitos, mas porque existe um coeficiente, o partido tem isso, o partido... Então quem foi que montou essa lei? Aqueles que dizem nos representar. A nossa democracia, a nossa Constituição prega que a democracia brasileira é participativa. Aí eu pergunto a você, Márcio, você participa do mandato do vereador que você votou? Você é ouvido no mandato do vereador que você votou? Será que eu respondi? Ou deixei uma pinga-fogo para você aí no ar também? Zé Mário, 2 minutos e meio, a gente volta, eu vou... Olha a pergunta que o Márcio Garcia deixou aqui, Zé Mário. E por que é que esse efeito cascata do diabo não acaba? Ô Márcio, farinha pouca, meu pirão primeiro. E farinha muita, deixa pra mim que eu quero, caba velho. Então, tu acha que o caba tá lá gozando, usufruindo de salários altos, de mordomias com verba de gabinete e não sei o que mais lá, e vai querer que isso acabe, Márcio? Olha, aí a gente já quer demais, não quer não? A gente já tá querendo... Se a gente tá se fazendo de besta, o cara vai se achar de quê? Né? Então, é melhor a gente pensar que um dia a gente vai assistir a isso acontecendo, mas ainda não é nesta oportunidade que nós estamos
vivenciando. Marciana Santos já respondeu também aqui. O Jorge Bandeira pergunta, quando teremos concurso seletivo ou credenciamento para a educação para qualificar o nível dos professores? Você tem alguma informação disso, Zé? Não. Eu até porque eu sou sou a terceira pessoa depois de ninguém, então acho que as informações para mim elas vão chegar já um pouco atrasadas. Eu fico depois de você, então. Mas na verdade, assim, a gente perceber. E eu vou pro outro lado da moeda, viu, Jorge? Quando você coloca a questão do concurso público, quando as pessoas, eu já ouvi isso aqui várias vezes, e já vi nos grupos de WhatsApp que eu faço parte, dizendo, professor Evaldo Marçal, Floresta de João Dourado, boa noite, bem-vindo. Quando alguém diz assim, você tá reclamando porque você não tá mamando, e eu agora tô mamando. Rapaz, isso me causa nojo, cara. Isso me causa nojo. Realidade, Porque assim, realidade. eu quero estar lá na gestão, mas quero estar por mérito. Eu não quero estar lá porque eu troquei o voto. Para mim não serve. Para mim não serve, sabe? Então, a candidata que apoiei, durante eventos que foram realizados, perguntava se precisava de combustível, de não sei o quê. Eu digo, não, meus carros e o meu trabalho, vão fazer parte do evento sem custo, é contribuição para a campanha. Agora, quando lá você estiver eleita, vá se preparando para trabalhar pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pela nossa gente, porque eu vou cobrar, porque eu tenho o direito de cobrar. Sabe por quê? Porque você não me deu nada em troca disso. Tá? Então, Justamente. é mais ou menos por aí que a gente tem que colocar a coisa para acontecer e é por isso que a gente fica mal visto. Porque, independente do que o político faça, Zé, eu ainda acho que não está fazendo nenhum favor. Pelo menos para mim, eu penso assim, né? Mas não tá mesmo. Até porque não sai um conto do bolso do cabra, só sai do bolso da gente. Faltam só Justamente. 4 temas, cara. E eu considero 2 light, né? Tranquilos. E 2 mais pegados. Eu vou começar pelos lights, porque eles vão ficar na mesma linha de trabalho. E é o tema 5. Notas boas. Conselho Municipal de Educação, nota 9. Fique à vontade. Boa, um abraço para todos os professores, os aguerridos que estão aí nessa luta, né? Nunca pensamos que em pleno século XXI a gente ia estar retroagindo tanto. Mas vamos lá. A nota 9 para o conselho, porque eu vejo um conselho atuante, é um conselho que tem, vou compactuar aqui com a minha amiga Maria Gabriela, apesar de não ter dado aquela incentivada na associação, mas é um conselho bastante atuante, é um conselho que tem dado a cara para bater, tem ido para as ruas, então merece uma nota boa porque tem atuado de verdade. É um conselho que se formou e que se atua. Então, eu acho que esse é o papel dos conselhos, esse é o papel dos sindicatos, esse é o papel do cidadão. Já que se propõe a estar em algo, você tem que ir de verdade, você tem que encarar, você tem que dar a cara para bater, você tem que propor, claro, ouvir, mas você tem que falar também e dizer por que você está ali. Muito bem. Ô Zé, a gente tem vivido, e esse conselho ainda tem resquícios, né, da situação que foi vivida por outras situações oportunas à época, quando a questão do transporte escolar foi bastante debatida, frisada, trabalhada na mídia local, a imprensa, em outros tempos deu uma ênfase grandiosa a este fato. E agora, nós estamos vivendo o momento da pandemia, onde se fala de volta às aulas. Eu exibi o vídeo há pouco aí dos secretários de Educação, da secretária de Educação e secretário de Saúde, e me surpreendi pela fala assim. Nós não podemos voltar pela questão da saúde. Até aí eu estou por dentro e concordo, né? O chapéu está ladeado pela regulação de Irecê com 90% de leitos ocupados, 80%, e Jacobina com 90%. Mas eu não consegui compreender que não dá para voltar às aulas porque ainda precisam ser reformadas as escolas. 7 meses da gestão e ainda vai se planejar reforma de escola? Eu não compreendi, não, sinceramente. Bom, eu também não compreendo, porque quando diz assim, estamos arrumando a casa, mas essa casa está tão difícil de arrumar assim.
Eu sei que a outra gestão deixou a desejar e tal, mas assim, as escolas são prioridades. Eu não concordo com a volta às aulas nem só pela questão professor só está tomando a primeira dose. A questão principal é alunos, maior parte dos alunos, as crianças, elas não vão tomar a vacina. Né? De vez em quando a internet trava e a gente não completa a sua fala. Mas... Elas não vão se vacinar. Então, como é que criança pega em tudo, criança tudo, coloca a mão e coloca a mão na boca. Então, como é que a gente vai pronto? Até porque não estavam funcionando. Se não estava funcionando, a forma de... A reforma seria mais fácil. Tá me ouvindo, né? Sim, perfeito. Tá ouvindo agora, não? Sim, só deu uma travadinha, mas então, se as escolas não estão funcionando... Pronto, se as escolas não estão funcionando, a reforma seria mais fácil. Então já era para estar pronta, sim. Mas eu também não concordo com volta à aula. Eu tenho uma filha já maior e tenho um bebê, mas eu não concordo. Um filho meu, adolescente, por meu gosto, não iria para a aula. Até porque, como eu estou dizendo, a vacina mesmo quando ela chegar para 100%, ela vai chegar até 18 anos. As crianças não vão vacinar. Por que vão voltar para as aulas? Entendeu? Então a gente deveria esperar mais tempo. Já foi muito tempo perdido, a gente já está preparado. Eu sei que o professor está se desdobrando de dentro de casa. Nunca o professor trabalhou tanto como está trabalhando agora, porque fazer gincana online não é brincadeira, fazer essa chamada e saber como é que funciona, mas a gente não está preparado para voltar às aulas, não. Também acho. Não só pela questão de direito Jacobina. Muito bem. Ritali Carlos, Rose do Rinodê também aqui acompanhando a gente. Humberto respondeu a enquete. Aquele abraço, bem-vindo, sempre boa noite. Muito obrigado aí pela sua atenção. Bom, o outro tema que eu considero light, né? E eu vou ouvindo sua fala e acompanhando seu raciocínio. Muito do que nós propusemos aqui na sua participação veio exatamente do que você mencionou lá em relação a Gabriela. Os temas foram muito próximos. Separamos um ou outro, assim, até pela linha de atuação também ser muito próxima, e percebi que você fez parte do processo, como também ex-aluno, ex-residente da REMOC. Criação da Associação de Pais e Amigos dos Estudantes, nota 10 para o tema 1. Nota 10 porque eu não posso dar 11. Mas é porque, assim, eu acho que toda criação em si, principalmente se tratando de ensino, de estudo, de apoio e auxílio ao estudante, ela merece aplausos, ela merece ser aplaudida de pé, certo? Quando eu adentrei na REMOC, no ano de 2007, eu sempre lutei pela associação. Eu dizia, a gente precisa da associação para a gente ter independência, porque um dia algum gestor vai chegar e vai querer fechar isso aqui. Um dia algum gestor vai chegar e vai querer dizer que isso não existe, vai dizer, como eu vi um ex-secretário de comunicação na época dizer que a REMOC não dava frutos para o Morro do Chapéu. Eu falei, realmente, você quer plantar tomate que colhe em 90 dias? Aí eu perguntei para ele, quantos médicos, filho de Morro do Chapéu, você tem? Aí ele balbuciou um pouquinho, eu falei, pronto, agora quantos médicos de fora trabalham aqui no Morro e emprega o dinheiro, ganham aqui em Morro, na própria cidade? Porque a gente tem uma tendência a ser barrista, assim como eu. Mesmo que você forme e que vai trabalhar fora, geralmente você vem investir na sua cidade, uma grande parte. Se não vir agora, no futuro virá. Então, todo e qualquer processo de pessoas que se especializam dentro de uma cidade é fruto para a cidade. Então, a criação da associação, eu acho que vai gerar mais uma autonomia. Eu, nesse ponto de vista, parabenizo a gestão por ter abraçado a causa e disponibilizado a trabalhar com a associação. Eu acho que a associação vai reativar aquela casa de estudante, como o processo das pessoas que estudam IDC, das que já estudaram em Jacobina, de futuramente podermos ter um cursinho pré-vestibular em Morro do Chapéu, podermos trabalhar com o governo do estado ou com o governo federal para trazermos cursos técnicos, para trazermos cursos até online, modalidade online mesmo, mas a associação de estudantes eu acho que vai atuar aí dentro, essa é a ramificação, esse é o processo. Parabéns a todos os envolvidos, principalmente a Maria Gabriela, que tem dado realmente a cara para bater mesmo e corrido atrás. E nota 10 porque não tem 11. Muito bem.
acho que é pertinente e também compartilho da mesma linha de raciocínio. Tem situações de gestão que a gente não compactua de forma alguma, né? Mas há situações que a gente precisa dar a mão à palmatória e entender de que o processo é este e que as pessoas precisam sair da esmola. A expressão é esta. Lamentavelmente é esta. Da mesma forma que quando falamos da Câmara, esqueci-me de acrescentar este raciocínio de que a gente precisa parabenizar a ideia, não sei se foi do atual presidente, não sei se foi consenso com os edis, não sei, mas de tirar a Câmara de Morro do Chapéu daquele espaço que não condiz com a Morro do Chapéu, que gosta de prestigiar o trabalho dos vereadores, mesmo com essa pandemia e não tendo transmissão, isso já é uma crítica, né? Mas, acertadamente, usar o Clube Municipal, que está em desuso, para a Câmara, é uma ideia maravilhosa. Só acrescento de que acho que ali já deveria ser o pontapé inicial para Morro do Chapéu deixar a cultura do aluguel e se tornar um centro administrativo. Porque se você pega a Secretaria de Saúde, hoje é alugada. Você parte para outras... A assistência social, alugado. E você vai observando situações, prédios do CRAS, né, alugados. Então, isso gera uma cultura que culmina na questão da eleição também. Então, os parabéns pela ideia. Com certeza. Né, de mudança, mas que ela sirva para estimular outras mudanças também, Zé. Com certeza, Léo. Eu também parabenizo quem começou. Eu acho que, inclusive, foi uma ideia da gestão, junto com o presidente da Câmara, e foi abraçado por todos. É um pontapé inicial. Só falta agora voltar a transmitir as sessões, já que a gente não pode estar todo mundo presente. Acho que a população precisa saber. E quando voltar, falta mudar de novo o horário de sessão, porque sexta-feira de manhã o pobre trabalhador não pode ir assistir sessão, não. Então vamos voltar para sessões de segunda-feira de noite, que é muito mais fácil. Ou até uma quinta de noite, eu não sei. Mas assim, é outra crítica que eu volto a fazer, porque eu nunca vi dizer que o trabalhador vai poder sair sexta-feira de manhã. Imagina o feirante que está vendendo sua verdura, vai sair sexta-feira de manhã para assistir sessão. Então, assim, já dentro do elogio, a gente tem que fazer a crítica também. Sem dúvida. Mas concordo com você, eu acho que a gente precisa de um centro administrativo, porque essa é a cultura do voto, você terminou de falar, porque não tem um centro administrativo, porque a gente tem que alugar a casa de fulaninho que estava junto com a gente na campanha. E não existe isso. Eu acho que a política de verdade tem que ser feita com méritos. Eu vou pegar a fala que você usou com o vereador lá atrás, de que ele pode assumir outra função, ter o trabalho, e a gente tem exemplos hoje na casa, né? Mas a gente não pode negar que ele tem que se lembrar de que ele foi eleito para ser empregado do povo. Quem paga o salário dele é o povo. E aí, assim, essa historinha de que, quinta-feira de noite eu não posso, porque eu tenho que vir do povoado, eu não posso tal dia, porque... Não, quem determina é o povo, cara. Tem que ver essa situação de que você está ali empregado do povo. Agora, é indiscutível que a sessão à noite propicia mais a oportunidade, sobretudo de formadores de opinião que gostam de assistir presencialmente, quando for possível, disseminar o que ali foi discutido, se não há transmissão. E eu vou fazer um relato, eu presenciei isto. Estava assistindo a sessão da Câmara quando mudou para sexta-feira pela manhã e eu tinha tempo de assistir. Hoje eu não tenho mais. E chega um cidadão do interior, porque a alegação foi esta, né? Chega um cidadão da região norte, não vou citar a comunidade para não... né? Mas de repente as pessoas não entenderem quem foi. Sônia Alves, Soledade Vasconcelos, Mima Oliveira, turma do Instagram chegando aqui, boa noite. E o cidadão disse, eu queria ver vereador fulano de tal. O assessor prontamente disse, ele tá ali, no plenário, o senhor tá vendo lá, e agora não pode atender o senhor. Ele disse, até que hora fica essa prosa? Ele disse, até meio-dia e meia. Ele disse, bom, então eu vou na casa de comadre fulana, vou passar no banco, vou na feira, no mercado de fulano de tal, e quando estiver terminando eu venho aqui, porque eu preciso conversar com ele, e agora não tenho tempo de ficar escutando prosa. Foi dessa forma. O que é que esse cidadão vai levar para a comunidade dele, né? Então, Jorge Bandeira aqui acrescenta que Várzea Nova é um modelo, prédio da Prefeitura e da Câmara, uma maravilha. A gente conhece aquela história ali pelo outro lado, viu, Jorge? Mas o fato de serem prédios próprios realmente é algo para ser levantado. Zé, eu preciso de 1 minuto e eu vou exibir o vídeo que eu falei do deputado e volto. Temos atualmente mais de 500 deputados federais.
Sabem quantos deputados foram eleitos com voto direto? Vocês sabem? Menos de 30. Voto direto. Pessoas que receberam votos suficientes Suficiente para pra- ir para a Câmara dos Deputados. Eles Exatamente. entraram Então, pela a via infinita maioria é eleito através do sistema, né, que puxa os candidatos. Né? Não vão querer mudar. Não vão querer mudar. E no meu entendimento, isso é um dos grandes problemas que nós temos, que resulta numa crise de representatividade. Porque muita gente fala, os deputados não aprovam, né, o pacote anticrime, aprovaram com muitas alterações, não aprovam as 10 medidas, a sociedade que vota errado. Não é bem assim. É o sistema. Porque dos 503 deputados, acho que 27 apenas foram eleitos pelo voto popular. Então isso já começa errado, né? Uma democracia formal, uma democracia de direito, não de fato, né? Então isso enfraquece, nós não nos sentimos representados. Né? Tá aí o videozinho que é polêmico. Bom, deixa eu voltar com o Zé Mário aqui. Deixa eu só preparar um trabalho aqui para o final da live, rapidinho. É só tirar aqui a tela cheia, abrir aqui o sorteador, que daqui a pouco a gente vai sortear a enquete de hoje e já deixar tudo prontinho aqui para fazermos o sorteio antes do final da live. Tudo certo por aqui? Junto com o vídeo, Zé, que a gente exibiu, né? Gigi, boa noite a todos. Tá falando de onde, Gigi? Bem-vindo ou bem-vinda, não sei quem és tu, mas fique à vontade para também, né, se manifestar e participar conosco aqui na live do Léo. Vamos voltar então com a nossa live com o convidado da noite. E aí, Zé, deu para ouvir o áudio do vídeo aí? O que é que você pode comentar a respeito? Era sobre mais ou menos aquela resposta que você estava dando para Márcio, né? Pelo que eu entendi aqui, eu fui tomar uma aguinha aqui, mas eu entendi mais ou menos isso. Então, assim, o sistema ele é formado e é muito difícil de ser quebrado. Não adianta, não adianta não, adianta e é importante o nosso trabalho de conscientização e só vai acontecer, as mudanças elas só vão acontecer nas pequenas coisas, quando a gente começar a formar câmaras comprometidas, quando a gente começar a formar cidadãos comprometidos, mas até chegar lá a gente ainda vai penar muito. Muito bem, Alcione Guedes chegando aqui também, lá de Guarulhos, São Paulo, nos assistindo. Boa noite, bem-vinda. Né, também a turma aqui do Instagram, o Liara Miranda chegando por aqui, que bom. Márcio Garcia, pergunte para Zé Mário por que, na maioria das vezes, as pessoas mais pobres só gostam de votar nos candidatos a vereador com melhor poder aquisitivo e se esquecem de votar nos candidatos mais fracos. Eu não considero que é esquecer, não. Essa é uma questão da cultura, como a gente falou, a cultura do cabresto. É a cultura de você votar no patrão, é a cultura de você achar que o seu colega empregado, ele não tem a mesma capacidade do seu patrão, quando ele é quem assume a rédea da empresa, por exemplo. Então você já tem essa cultura. E dentro dessa cultura do cabresto, do achar que o mais afortunado é melhor, existe ainda a questão da compra, né? O mais afortunado, geralmente ele beneficia o cara que está lá com a fossa a céu aberto e precisa bater a laje, ele beneficia o cara que está com a bateria do carro para comprar, com os pneus do carro para fazer, então ainda tem essa outra questão aí. Não é só uma questão de esquecimento, não. Verdade. Temos 2 temas para fechar. Tema 7, processos de grilagem de terra em Morro do Chapéu, nota 0. Você sabia que, de repente, você pode ser proprietário de uma grande gleba de terra de herança que você não tinha ainda, Zé Mário? Sabia? Isso é incrível, Pois é. né? Por que nota 0? Porque, primeiro, é aquela questão. E, inclusive, Léo, realmente, isso é real. Lá para aquela... Por trás dessas terras dos meninos aí do Garapa e tal, lá para aquela região já saindo para Orolândia, Gruta dos Brejões, tinham grandes propriedades do meu bisavô, do avô do meu pai, do pessoal ali do Mata do Milho, Riacho do Sangue. Meu pai vem daquela turma ali dos Gonçalves do Nascimento. Uhum. Então, assim, tem inclusive um terreno do meu pai que está lá, o pessoal estava querendo correr atrás também desse processo de grilagem, que o avô do meu pai, ele deixou esses documentos a quem, e os filhos não
não correram atrás, e diz que eram muitas terras também por lá, né? Então, assim, por que nota 0? Porque eu acho que tudo tem que partir da legalidade, né? Eu estava ouvindo anteontem, como é o nome dela? Valnizete. Bagano, Valnizete. Valnizete. Isso, e eu estive até conversando com o Diamson também, que é herdeiro daquela pessoal da terra do Garapa. Olha, os meninos, aquela família, ela se encontra ali há mais de 100 anos. Né? Se você for pegar nas documentações de terra, dos processos, são dos primeiros propriedades de terra da região de Morro de Chapéu. E aí hoje se depara com uma situação dessa. É lamentável, realmente é lamentável. Né? Porque quando se parte para um processo que é um terreno inutilizado e que foi utilizado pelo próprio governo para o processo de reforma agrária, é uma outra história. É uma outra história porque um terreno que não é utilizado, que foi para pessoas utilizadas, mas sair de pessoas que estão utilizando o terreno para grandes empresas, para usufruir, ou seja, existe algo aí, né, que é bem complicado. É onde não tem capim, de repente nasce. A professora Soledade Vasconcelos está aqui assistindo a gente, boa noite. Tizicleia, a esposa do professor Henderson aqui de Lagoa Nova também, boa noite. A Valdirene Gomes no YouTube, boa noite. Jorge Bandeira, mulher não vota em mulher, negro não vota em negro e pobre não vota em pobre. A dependência financeira fala mais alto. Marineide Figueiredo diz que apesar da net ruim, estamos ouvindo Evilar e eu. Muito pertinente e coerente as perguntas e respostas, parabéns mesmo. Professor Evaldo Marçal, lá em Floresta de João Dourado, diz que quando uma gestão deixa de ficar pagando aluguel, constrói prédios próprios, economiza e quem ganha é o povo. Ô Zé, eu vou abrir um parêntese antes do último tema aqui, tá? Você vai me permitir fazer essa brincadeira com a turma? Na enquete da semana. Nós temos, toda semana aqui na live do Léo, a gente vai buscar os parceiros e eles nos presenteiam com recarga de celular e a gente acrescenta nesse sorteio, né, as nossas máscaras da live. Né? O pessoal diz que não vai usar máscara, que não sei o quê. Eu só deixo de usar quando eu morrer de agora em diante, porque eu vou ser meio japonês. Vou esticar mais o zoinho até para proteger o próximo. E a gente vem trabalhando essa semana com a parceria da Clínica do Automóvel, meu amigo Tarcísio. Desde segunda-feira, o pessoal está respondendo aí, ó. Temos 28 pessoas participando da enquete, na resposta. Inclusive, temos nomes que foram repetidos aqui. Pessoas que participaram respondendo na segunda, participaram respondendo na terça, na quarta, ontem e hoje. Então, essas pessoas estão concorrendo por cada dia que participaram. 2, 3 vezes. E é a novidade que a gente queria trazer, porque eu entendo que é até dar o mérito, né, a quem está nos assistindo, dar Sim. o mínimo retorno a quem nos assiste. Inclusive, eu estou aqui com os livros de Cristiano, Estela e Humberto, lá de Fedegosa, ainda não entreguei, mas acredito que a partir do sorteio de hoje pode ser que nós tenhamos a condição de entregá-los. Luciano da Casa do Pão, assistindo a gente pelo Instagram. Não sei se tem áudio aí, Luciano, mas caso contrário, você pode migrar para o YouTube, para o Facebook e continuar a nos assistir. Agradecemos imensamente a oportunidade. Então, como é que funciona o sorteio? Estou mostrando na tela aí os participantes, tá? Eu vou trazer agora como funciona o sorteio. Se nós temos 28 participantes, eu vou até ali no sorteador.com, tá? Eu vou colocar na tela aqui e vou buscá-lo. Sorteador.com é um aplicativo que a gente usa desde o tempo da Rádio Diamantina, né? E facilita demais as nossas enquetes, os nossos sorteios. Chegou mais um aqui de última hora, viu? Monique, são você 29. Então, tá? Só anotar aqui para poder concorrer. Monique Gonçalves também concorrendo à recarga de celular. Desculpe. E as nossas máscaras. Vamos lá. Todo mundo aí a postos. E aqui a gente abre então a nossa janela e coloca para sortear. Já está lá um número entre 1 e acrescenta agora o 29. Já está aí na tela, acho que tá para todo mundo ver, né? E vamos sortear. Vamos sortear. Número sorteado, 14. Pronto, deixa eu fechar essa tela aqui e abrir a tela da enquete dos participantes. Esta daqui. Só para eu saber quem é o número 14. É brincadeira. Segunda semana consecutiva. Sorte é para quem tem, não é para quem quer, não. Jainara Gabriel.
Número 14 aí, ó. Ela ganhou semana passada, já fui lá, já fiz foto. Eu não vou lhe entregar máscara mais, não. Você já tem máscara da live do site. só a recarga de celular tá de boa. Jainara Gabriel, então, fatura aí também, né? Os prêmios dessa semana. E na próxima semana tem mais. Recarga de celular, tem máscara da live, máscara do site. O nosso parceiro será o Armarinho Montenegro. E eu já agradeço de antemão, né, a Tarcísio, da Clínica do Automóvel, por essa oportunidade, como também já vem aí a Barbosa Eletrônicos, a CD Soluções, nossos parceiros que vão presenteando a nossa audiência. Ó, Monique disse que é Mulungu com Jainara. Eu não posso fazer nada. Foi ao vivo e em cores. Todo mundo assistiu. Tema 6, Mário. Gestão, o amanhã é agora. É a nota, não é da média, é da mediana, mas eu acho que ela vai gerar alguns questionamentos e polêmicas. E a nota é 5. Por quê? Nota 5 porque tempo ainda para avaliar a gestão. Conforme vejo algumas vontades de trabalhar, algumas mudanças, mas eu ainda tenho muita coisa que deixa a desejar. Meu primeiro ponto de crítica, não podia deixar atrás, em solidariedade aos mestres, professores, é aquela questão de redução de salário de professores sem nenhum aparato judicial. Então, assim, se é que vai baixar, se é que tem irregularidade, primeiro se investiga e depois da investigação é que se faz o seu reparo, né? Então, é um dos primeiros pontos. O segundo ponto de crítica para mim, da gestão, é uma questão do que vem acontecendo, o que não vem acontecendo, né? Então, assim, eu tenho minhas críticas e tenho meus elogios. Projeto Primeiro Emprego, então minha crítica e tenho meu elogio. Então, a gestão, eu quero acreditar e eu ainda acredito que essa gestão venha para melhorar. Temos bons nomes nas secretarias, bons nomes em algumas secretarias propositais, nomes técnicos, e espero que venha a honrar os seus currículos, né? Então, espero muito mais ainda que essa gestão venha a parar de brincar, de fazer política e que faça uma administração perfeita mesmo. Um dos pontos que tem chamado a atenção das pessoas é o que você colocou como exemplo, os professores. Que coloca subjetivamente, mas para quem vive na política partidária local, escancara a perseguição política local. E isso tem se disseminado para outros setores, para outras pessoas, para outras categorias, ou para aqueles apartidários ou ainda os não partidários da atual gestão. Aí, esta semana, eu dialogava com algumas pessoas, que eu não sei se são partidárias ou não, e questionava a situação do calçamento da Getúlio Vargas, que eu ainda não achei uma justificativa plausível, e o disco voador de seu Alonso. Quando obtive por resposta o seguinte: o calçamento você ainda vai ver mais 10 ou 12 ruas calçadas. Eu digo, eu quero ver a cidade toda. Eu não quero só 10 ou 12, porque eu rodo a cidade toda. E eu conheço cada buraco dessa cidade, sabe? Com os carros de som. E o disco voador, acho que a iniciativa de seu Alonso ou da família, que eu soube que foi doação, maravilhosa, porque a vida dele é isso, né? Agora, eu perguntei a alguém assim, você faz turismo aonde de graça? Me diz que eu também quero ir. Ah, Léo, mas é porque eu digo, rapaz, se eu vou ao Tareco, eu pago R$5 para entrar. Ou no balneário estadual, municipal, não sei, ou no balneário vizinho, ou então vou procurar um poço lá no pé da serra para tomar banho de graça. Eu não tomo banho no Tareco, propriamente dito. Se eu vou para Pratinha, é 50 pila para entrar. Se eu vou para Lençóis, para alguma cachoeira, eu tenho que pagar 150, 200 ao guia para entrar, para ele me levar. Onde é que eu faço turismo de graça? Eu pego o disco voador, que é, como foi discussado, né? A maior atração de Morro de Chapéu no momento, e coloco de graça na praça. Bom, já fiz meu breve comentário, você fica à vontade para falar sobre. Lá vem o disco voador. Bom, o primeiro ponto é que eu acho que o disco voador de seu Alonso já era uma cultura de seu Alonso. E se seu Alonso queria doar, acho que talvez pela questão de manutenção, que ele estava vendo que estava se deixando acabar, que não deve ser barato manter um disco voador daquele, ainda mais se for para manter com luzes acesas, e lá vem
Birerê Barará. Mas se a gestão quer assumir, por que não deixou um voador no lugar que ele estava? Será que não tinha um acordo para ficar lá e, como você mesmo falou, e usufruir através daí? Será que não seria mais interessante a visitação lá? Será que aquele disco voador naquele um cruzamento ali, quase um contorno, será que futuramente não vai causar até aglomerações ali, não vai dificultar o trânsito? Então, assim, eu acho que não é a maior atração turística do Morro Chapéu. A maior atração turística do Morro Chapéu é a Gruta dos Brejões, que não tem estrada, é a Cachoeira do Ferro Doido, que não tem sinalização e não se trabalha um projeto lindo para fazer um sistema de barranhamento, para fazer compotas, para cair água pelo menos metade do ano. É a Cachoeira do Agreste, que as pedreiras estão chegando perto. É o buraco do Posidônio, que a estrada está acabando. Eu não estou criticando, não. Acho interessante. Seu Alonso, uma pessoa muito sábia nessa questão da ufologia e tal. Mas o disco voador não é o ponto principal do turismo do Morro do Chapéu. Inclusive, para eles que tiraram muito sarro de um outro candidato que disseram que abriu um hotel 5 estrelas no Tareco, estão se igualando, né? Ao chegar a dizer que o disco voador é um ponto principal do turismo. Mas foi o discurso. Porque eu acho que tem muito... Né? Foi o discurso. Natácia Marques está aqui no Instagram, S. França de Assis, Fernanda Neri também acompanhando a gente. A Norma Nete diz que seria bom construir uma nova prefeitura e Câmara juntos. Deixaria a prefeitura para outros órgãos. O Márcio Garcia pergunta, Zé, por que os negros, na maioria das vezes, não gostam de votar em negro, votam em branco e loiras também na política. A tia Marinete chegou aqui, boa noite, bem-vinda, a bênção. Monique, Zé, parabéns pelas suas colocações, sou sua admiradora, que Deus esteja presente em sua vida e continue a te conduzir na caminhada, estamos juntos. Que beleza, a gente fica feliz de estar tendo a oportunidade de colocar para pensar. Ô Zé, quanto ao calçamento da Getúlio Vargas? Bom, acho interessante ter um calçadão, como se diz ali, uma outra gestão, não lembro se foi Edgar Dourado, não lembro quem, em um determinado período, não sei se você lembra, fechavam ali os finais de semana com umas correntes, né? Fechavam aquele circuito com as correntes ali e tal, que diz que ali eram as praças principais. Eu me lembro que botava uma corrente ali e fechava aquelas praças, né? Eu acho que tudo que vier de progresso, é o que eu estou dizendo, se vai melhorar, se a melhoria é bem feita. Agora, o valor, eu quero saber se o valor vai justificar a obra. Como se diz, tem obras muito mais de urgência e com muito mais necessidade de se fazer do que esse calçadão, né? Então, assim, é a questão do marketing que é mais importante, a vitrine. Ou é a questão de, justamente, a vitrine, né? Porque ali é a vitrine, vai fazer a vitrine da cara da cidade, mas não seria mais interessante fazer outras ruas que ainda não foram calçadas antes de... Ou seja, quando a cidade tivesse, como você disse, toda calçada, aí a gente poderia inovar, inventar, mas a gente tem hoje cerca de 30% ou mais da cidade que não tem calçamento. Uhum. Pedro Honorato dá boa noite. Jorge Bandeira diz que o disco voador deveria ser colocado na rótula para atrair, na rotunda, é assim? Para atrair os passantes. Entendo que no lugar onde colocaram pode causar problemas com ônibus, caminhões e carretas. E eu vou mais adiante, Bandeira. Na minha modesta opinião, está se colocando a cumieira da casa antes do alicerce. Porque a gente está em vias de receber a ponte de Barra do São Francisco. E o fluxo de caminhões e carretas em Morro de Chapéu será imensurável. Ah, mas eles não vão mais passar naquele calçadão. Tudo bem. Mas vai destruir o resto da cidade, do calçamento. Então o ponto de partida seria o anel viário. É a minha opinião. Tá? E aí você faria o calçadão na Rua das Árvores, que é tão criticado o calçamento e que a lei não permite tirar. Você retiraria, aplainaria, acertaria aquele pedregulho ali e o calçadão seria ali. É uma opinião particular. E o Márcio Garcia diz que quer ouvir a opinião sua, Zé Mário, sobre os negros que votam nos brancos e nas loiras. Eu vou responder Márcio aqui, mas assim, não é uma questão de negros que votam em brancos e loiras. Nós vivemos num país racista, machista, homofóbico, estigmatizado, né? Então, assim, não é que o negro não vote no negro. E não é que, assim, infelizmente, são poucos
negros que se identificam como tal também, que vai para frente do processo. A gente tem quantos negros deputados que se não se identificam e não abraçam a causa da negritude? Tem quantas mulheres na Câmara, eu estou dizendo a nível estadual e federal, que não levanta a bandeira das mulheres? Não é só a questão de ser negro, de ser homem, de ser homo, de ser mulher, de ser gay, de ser LGBT. A questão é de ter identidade, é de você se identificar com aquilo. Né? Então, assim, a gente passa por um processo, a gente vem de um processo de escravização, onde as pessoas se sentem coagidas a votar no patrão. E, infelizmente, a maior parte da população negra do nosso Brasil é uma população ainda empregada, uma população pobre. Então, ela termina votando no patrão. Não é que ela deixa de votar em negro, é que ela está votando no patrão. E, em grande parte, os patrões são brancos. Verdade. Zé, o Sanches VZ está aqui assistindo a gente no Instagram. Bom, só estas as manifestações por último aqui. Para você não foi novidade de sua nota, apesar de agora, quando era no rádio a gente não se mostrava, mas hoje até o rádio nos mostra, né? Pelas redes sociais. Eu espero que tenha sido dentro daquilo que você já tinha experimentado em outra oportunidade através do rádio. E lhe agradeço por demais por ter aceitado ali prontamente o convite, né? E o bom é a gente poder colocar as pessoas para pensar, que o nosso pensamento contraditório provoque isso. E acho que isso faz parte do processo democrático. Eu não concordo em uma palavra com o que você diz às vezes, mas eu vou dar a vida, o sangue, para você ter o direito de dizer. Isso eu não vou deixar de colocar em prática jamais, meu querido. Muito obrigado. Léo, eu que agradeço a você sempre pela disponibilidade e pelo papel que você tem prestado para a sociedade morrense. Muito obrigado a todos os ouvintes. Eu sempre que posso tenho acompanhado sua live, não só de hoje, mas de muito tempo, desde quando estava em Salvador ainda. Sempre que podia estava acompanhando, né? Então aqui deixar meu abraço para todos, deixar meu abraço aqui para os camaradas de partido lá do PCdoB também, não vou puxar minha brasa, mas assim, deixar um abraço para todos os participantes, todas as pessoas. Marineide aí falou com o Padre Avilar, que estão lá de Riacho Fundo assistindo, um abraço também. Um abraço para todos, e é isso. A democracia ela tem que ser seguida. Infelizmente, vivemos num país que se diz democrático sem ser, né? Que dizemos que vivemos num país presidencialista, mas quem manda é o parlamentarismo. Mas, assim, se a gente não começar a disseminar isso e cada vez mais buscar melhores informações, informar os nossos e cumprir o nosso papel social como ser humano, principalmente, a gente não está fazendo nada aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e muito obrigado pelo papel que você presta pela sociedade morrense. Valeu, Zé, um abraço, até uma próxima oportunidade. De 0 a 10, dê sua nota. De 0 a 10, dê sua nota. A live do Léo é 10. Tem que mudar essa marquinha no final, providenciar isso essa semana aí, porque ela já